Olá, boa tarde. Domingo, mais um domingo na nossa vida, primeiro domingo do mês de junho, dia 5 de junho. Nós aqui neste mês junino, mês de muitas festividades, principalmente para quem está aqui no Nordeste do Brasil, se bem que esse período junino ele já se espalhou, contagiou já o Brasil inteiro e já tem até lugares fora do Brasil que aproveitam muito bem o período junino. Aqui no Nordeste é que a gente tem um monte de comida típica, um monte de danças bem particulares, bem folclóricas, enfim, é uma beleza. E se você aproveita isso tudo para se divertir, para relaxar, faça bom uso, só não evite excesso, seja do que for, nada de excesso. Excesso nunca é bom para absolutamente nada. Tudo bem, não é? Então, olha, estamos aqui, você sabe, em nome do Leã, Lar Espírita Alvorada Nova, no município de Parnamirim, Rio Grande do Norte, coladinho com Natal. O Leã é uma instituição que tem dentro dos seus aspectos sociais um atendimento espetacular, muito especial com os nossos idosos. São 40 idosos que vivem e convivem conosco e damos praticamente tudo o que é possível que a gente pode dar de esforço, de carinho, de visitação, de bens, sejam alimentos, sejam espirituais, porque também lhes aplicamos muitos passes magnéticos e água magnetizada, enfim, é uma instituição que tem esse trabalho aí como a sua pérola da coroa. Então, nós temos muita alegria, muito prazer em falar sempre dos nossos velhinhos, que a minha mãe, enquanto encarnada, chamava de minhas crianças, mas ela podia, né? Ela já estava ali chegando perto dos 100 anos de idade, então ela podia chamar os velhinhos de minhas crianças. Eu, apesar dos meus 70, continuo chamando dos meus velhinhos, mas que bom. E essa instituição também tem uma outra série de atividades que já retomamos, muita gente sabe disso, às quartas-feiras pela manhã, temos o nosso atendimento magnético presencial, inclusive é neste evento que começa às 8h30, com uma mini palestra. Essa mini palestra está em formato híbrido, ou seja, é ao vivo, mas é transmitida nos mesmos canais. A única diferença é que antes era às 8 horas da manhã, agora é às 8h30. Então é isto, nós estamos lá no Leã, com brechóping, com a plantação, temos outras atividades esportivas com a juventude da Redondeza e que tem repercutido sempre muito bem. O nosso entorno era muito barra pesada, como se diz, e depois de uns bons anos de muito boas atividades do Leã, a nossa Redondeza hoje é bem tranquila, já não tem aqueles problemas sociais graves que a gente encontrou quando começamos esta atividade. Mas muito bem, estamos aqui hoje com o nosso muito querido amigo Herbert, a quem eu peço desculpas publicamente, porque no nosso cartaz a gente trocou o lugar do R, em vez de ser Herbert, a gente colocou Herbert. Então não dá nem para dizer, mas foi somente erro de digitação. Aí, se você tem dúvidas como é o nome, está aí, ele mesmo digitou Herbert Orleans. Então, esse nosso amigo está aqui conosco. Nós vamos fazer a prece e logo em seguida ele vem trazer para nós mais um tema que, como eu conversava com ele aqui há pouco nos estúdios, dizia assim, então, Herbert, nós vamos mais uma vez nos agarrar nas pernas de Jesus, né? E ele disse, eu não sei bem o que é que ele entendeu por isso, quando eu digo que eu estou me agarrando nas pernas de Jesus, é porque tem horas que não dá para acompanhá-lo, Jesus anda tão na frente que às vezes eu me agarro nas pernas dele para não me perder, então vamos juntos, porque hoje o Herbert vai nos ajudar mais uma vez. Agora a gente é entender o que é que de fato nos pertence, que é a verdadeira propriedade, né? Isso toca Jesus, isso toca o Evangelho do Senhor Allan Kardec e vai tocar certamente o meu coração e o teu coração. Senhor Deus, Pai de infinito amor e sabedoria, gratidão imensa por estarmos aqui mais uma vez nesta domingueira, vivendo, vibrando, agradecendo, realizando as melhores ideias, porque é desta forma que nós podemos programar os nossos atos, as nossas atitudes e os nossos próprios pensamentos. Favorece-nos com a companhia de bons amigos espirituais, de mensageiros divinos, e que ao final da nossa domingueira de hoje, nós estejamos aqui com os corações mais completos, mais animados, mais felizes, na certeza de que vamos descobrir tudo de bom
que nós temos como verdadeiras propriedades. Deus nos abençoe sempre, que assim seja. Vamos com o nosso queridíssimo Herbert. Vamos lá, meu amigo, a palavra é totalmente sua. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Jacó. Agradeço o convite, né? Que alegria estarmos aqui nessa tarde de domingo mais uma vez, nessa domingueira que já faz parte, né, dos quadros de tarefas, eu diria não apenas do Leão, mas de muitos corações. A gente vê pessoas aqui até de Portugal, né? Eu já vi algumas pessoas de Natal, São Paulo, enfim, as portas do Leão hoje. Jacó acabava de falar aí da contribuição que o Leão deu para o seu entorno, mas é uma casa já que a gente já pode dizer que não só pelo estudo, né, sério que Jacó faz sobre o magnetismo, mas pela forma como o centro conduziu durante essa pandemia, né, tem atividades como essa do domingo que jamais poderemos deixar para trás, né? Embora a casa volte presencialmente, essas domingueiras devem permanecer sendo transmitidas porque a gente vê o alcance, né? É isso que eu queria deixar claro, o alcance que essas atividades já chegaram, né? A gente sabe que Jacó já trabalhava com a internet há um certo tempo, mas na pandemia isso se consolidou, né? O que mostra a importância do trabalho híbrido, né? Hoje, que deve permanecer no nosso movimento espírita. Feito esse registro, nós vamos, meus irmãos e minhas irmãs, conversar hoje, como Jacó disse, sobre uma passagem do Evangelho deixada por Jesus que toca especialmente na questão da nossa relação com a vida material. Qual a verdadeira propriedade? O que de fato nos pertence? Perceba que aqui a gente vai falar das questões relacionadas às riquezas materiais, aos bens materiais, mas nós vamos aprofundar bem mais isso. Nós vamos aprofundar porque a gente vai dar o nome de propriedade, vai dar o nome de fortuna, vai dar o nome de riqueza, valores que estão para além daquilo que a gente pode tocar, cheirar, né, sentir, né, ouvir. A partir de uma máxima deixada por Jesus no Evangelho de Lucas, ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um ou amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará a outro. A partir disso, né? Aí Jesus complementa essa frase dizendo: não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. A partir dessa máxima, Allan Kardec desenvolve todo um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhando as questões das riquezas materiais. Né? Ele começa trabalhando a salvação dos ricos, porque Jesus fala naquele momento é mais fácil um camelo passar, né, por um buraco de uma agulha do que a salvação de um rico. Aí Kardec vai mostrar o simbolismo que isso representa, vai falar sobre a necessidade de nos preservarmos da avareza, porque o problema não está em ser rico, mas na forma como nós lidamos com as riquezas materiais. E a gente vai ver o que é ser rico aqui de fato, né? A gente vai ver essa relação com as questões materiais. Ele vai falar sobre Jesus na casa de Zaqueu, né, que era um homem rico na época de Jesus, né? Um publicano, um cobrador de impostos, e Jesus vai até a casa dele e os apóstolos ficam todos perplexos. Como vai para a casa de um homem que tem má fama, você que prega, digamos assim, a simplicidade das coisas, e está dizendo aqui agora que esse homem rico foi salvo, né? Fala sobre isso. Vai falar sobre uma parábola chamada parábola do mal rico. Vai falar sobre a parábola dos talentos, utilidade provincial da riqueza, mostrando
a importância dos recursos materiais para as coisas acontecerem. Vocês imaginam, por exemplo, que o Leão seria o que é hoje sem a contribuição nossa, né? Sem a contribuição de vocês? Já, de vez em quando a gente percebe que já coloca o Pix aí para as contribuições. A utilidade provincial das riquezas materiais, a importância disso. Ele vai trabalhar isso também e vai falar da prova da riqueza, da miséria e das desigualdades da riqueza, porque uns têm tanto e outros têm tão pouco. Então perceba que é um capítulo todo permeado, né, da nossa relação com as questões materiais. E o âmago, digamos assim, a essência dessa mensagem tá na própria mensagem de Jesus, na própria lição que Jesus nos deixa. Olha aí o Pix do Leão, né? A utilidade, ou seja, sem recursos, os 40 idosos que estão hoje acolhidos no Leão, eles não vão ter o que vestir, não vão ter o que comer, não vão ter com que se entreter, não vão poder cuidar da saúde de regra muito vulnerável na idade avançada. Então, a importância das questões do dinheiro bem empregado, que é o que a gente vai ver já, né? Quando ele é bem distribuído e é bem empregado. Mas aí, veja, como eu estava dizendo, a essência da mensagem está no próprio texto de Jesus. Ele diz, é o serviço. Porque todos nós precisamos de riquezas materiais. Eu não estaria aqui falando para vocês se eu não tivesse um computador e um webcam em casa, né? Com internet boa, de qualidade, para a gente poder fazer uma transmissão bacana dessa live. Então, as riquezas materiais, elas são de suma importância para todos nós. Agora, o emprego delas, né, está sendo digno? Ou melhor, eu sirvo às riquezas materiais ou, né, eu dou a minha vida em busca das riquezas materiais ou eu utilizo elas como instrumento para alcançar a verdadeira propriedade, a verdadeira riqueza. Ou seja, a riqueza para mim, os bens materiais, é um fim ou um instrumento, ou um meio para um fim. Entendeu? Os recursos que nós fazemos, as doações para o Leão, qual é a finalidade? A finalidade é promover a caridade, o amparo e a assistência a pessoas idosas. Olha o fim, compreende? Então, por isso que Jesus disse, eu não posso servir ao Mamon, que simboliza aí o Deus das riquezas. Eu não vou servir a ele, mas as riquezas vão me servir para eu poder auxiliar a obra de Deus, auxiliar o coletivo. Então, aqui está a essência, né? Dessa essência que eu trago aqui, a gente vai agora desdobrar numa passagem, né? Numa mensagem mediúnica do Espírito Pascual, em 1860, que Kardec traz, depois que Kardec fala tudo isso que eu falei, né? Que esses tópicos, ele mesmo escreve, aí ele dá a palavra espiritualidade. Aí Pascual vem e numa mensagem que resume tudo. Como a gente deve se relacionar com as questões materiais e o que de fato nos pertence, que é o mais importante. Para que a gente não perca o fio da meada. Né? Não perca o fio da meada, a essência para a qual nós estamos aqui. Vai dizer o Espírito Pascual. O homem só possui em plena propriedade aquilo que é lhe dado, levado a esse mundo. Pronto. Aqui já está a definição. O que é meu, na verdade? É o que eu consigo carregar para onde eu for. Né? Aí a gente já começa a dizer, o corpo me pertence? Nem o corpo. Né? Bens materiais esses, se nem o corpo, que é onde eu passo a vida todinha, eu levo, você imagine o resto. Mas continua ele. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, quando eu chego eu encontro, né? Uma mãe, um pai, um corpo. E quando eu parto, ou seja, nesse intervalo de tempo, ele goza, ou seja, eu usufruo, enquanto aqui permanece. Então nós somos usufrutuários. Forçado, porém, é abandonar tudo isso. Não tem das suas riquezas, portanto,
a posse real, termina Pascoal dizendo, mas simplesmente o uso. Eu gosto de uma frase de Emmanuel que ele diz: tudo o que os olhos da carne veem, ou está morto ou vai morrer. Por quê? Porque tudo que é material está em fase de transformação. Tudo nós sabemos hoje que é energia. E a energia está em constante processo de transformação. Né? O próprio sistema solar, nós sabemos, um dia vai deixar de existir. Ele se formou, vive aí em torno de 15 bilhões de anos, diz os cientistas, e depois desaparece, porque é material. Imagine as coisas que a gente lida no dia a dia, né? Que a gente às vezes se apega a essas questões materiais. Então, são coisas que nós apenas usufruímos e não detemos. Mas agora vamos avançar para a essência. O que é então que o homem possui? Pergunta Pascoal. Nada do que é de uso do corpo, mas tudo que é de uso da alma. Aí ele pontua a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, nós temos, na verdade, um conjunto de bens, eu vou chamar de bens mesmo, propriedade, riqueza, que é nossa e ninguém tira. E ninguém tira. E quando você partir daqui, você vai levar todos os seus conhecimentos, todos os aprendizados, sejam eles bons ou maus. As qualidades morais, as virtudes no lado bom ou as paixões que nos levam à falência, os vícios que nos levam à queda, também nos pertencem. Se você alimentar um vício, quando você sair daqui, você vai levar ele também. Porque isso lhe pertence, isso é seu. Aí vai continuar ele. Isso que ele traz e leva consigo, né, que são as qualidades morais, os conhecimentos, e que ninguém pode lhe arrebatar, é o que será de muito mais utilidade no mundo espiritual, que ele chama no outro mundo. Então ele começa a dizer, olha, prestem bem atenção. Você tem uma série de qualidades e de características e lida com as questões materiais quando chega aqui. Lembre-se, quando você voltar para lá, o que vai lhe servir, o que vai lhe ser útil, são as questões da alma. Então, isso aqui já nos pede para a gente mude o foco, né? Eu tenho que começar a focar muito mais nas questões da alma, em conhecimentos, em aprendizado. E aí a gente vê a grande lição do Espírito de Verdade. Amai-vos e instruí-vos. O instruí-vos aí, ó. Conhecimento e as qualidades morais através do amor. Mas ele continua. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Aí ele diz, olha, quando você estiver aqui, cuide de ficar rico, de se enriquecer daquilo que você pode levar. Né? Quando alguém vai a um país distante, ele faz uma parábola aqui, uma metáfora. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país distante. Não se preocupa com os bens que ali serão inúteis. Procedei o mesmo em relação à vida futura. Imagine que eu vá para um país frio, muito frio. Roupas como camisetas, shorts, eu não vou usar lá. Né? É a parábola que ele cita aqui, é o exemplo que ele faz. Então, como todos nós vamos para um país que é o mundo espiritual, de onde viemos e para onde retornamos, você anda, né? Eu não gosto de utilizar a palavra preocupado, mas você estar atento para que você precisa construir um lar espiritual
que você precisa construir amizades, relacionamentos saudáveis para a sua chegada no mundo espiritual? Você está atento para isso também? Porque você pode estar muito preocupado com os relacionamentos daqui, do ponto de vista do egoísmo, é o meu filho, é o meu marido, e se prender num círculo muito mais egóico do que fraterno. E quando você pensar que não, você passa para o mundo espiritual e vê que nós somos seres imortais, que crescemos quanto mais aumentamos os nossos laços de fraternidade. Ou seja, quanto mais você expande a sua consciência na direção, e expande o seu amor na direção de Deus, mais você evolui, mais você cresce. É só olhar os grandes nomes da vida aqui na Terra, né? Jesus foi o maior, que ele se entregou, né? Ele dá a própria vida por nós. Então, aqui Pascoal nos faz um convite. Vocês estão construindo a vida futura, porque a gente tem que prover, né? Se precaver, ser previdente do que nós vamos utilizar na vida espiritual. Do mais, aqui você tem que cuidar. Cuidar de tudo que você tem. A gente vai já falar um pouquinho mais na frente sobre a relação com os bens materiais. Mas aqui eu estou dizendo com o que lhe pertence, na verdade. Esse primeiro momento é o que de fato você vai carregar. O que de fato você vai carregar. Aí termina ele. Aprovisionai-vos de tudo o que de lá vos possa servir. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Um convite. Muitos de nós trabalham pensando na aposentadoria. Ai, meu Deus, eu vou trabalhar para que eu tenha uma boa aposentadoria. Bacana, concordo. Só que a vida não acaba na aposentadoria. Depois vem a mão niveladora da morte. E a gente vai chegar na realidade espiritual. E quando chegar lá, qual o nosso alojamento? Né? Qual o nosso albergue? Você está levando recursos para lá andar bem vestido? Tem uma parábola que Jesus fala, esse aqui não está com a veste nupcial adequada para estar na casa do meu pai. Pois é. Jesus falava em parábola. Aqui eu não estou falando mais em parábola, não. Eu estou falando, né, porque a doutrina espírita vem abrir. O Livro dos Espíritos diz que a doutrina vem abrir, um dos propósitos da doutrina espírita é abrir e falar de forma lúcida e clara sobre a vida espiritual. Para que a gente não chegue lá, né, dizendo, porque eu não sabia que era assim. Não, hoje a gente já sabe. Principalmente nós que estamos aqui no movimento espírita. Nós sabemos o que acontece lá. Aí, continua Pascoal. Ao viajante que chega em um albergue, a um bom alojamento, é dado quando pode pagar. O outro de parcos recursos, sem nenhum recurso praticamente, toca um alojamento menos agradável. Quanto ao que nada possui, vai dormir numa enxerga, né? Uma espécie de colchão grosseiro, no chão, digamos assim. O mesmo se sucede ao homem que chega ao mundo dos espíritos. Depende dos haveres que possui o lugar para onde vá. Então, o convite que Pascoal faz e que a doutrina espírita faz, se aprovisione de recursos para além da sua aposentadoria, na verdade, para a vida espiritual. Não será, todavia, com o seu ouro que ele vai pagar. E aqui a gente vai para o centro da mensagem de Pascoal, o âmago, né? O núcleo da mensagem. Ele vai dizer, quando você chegar lá, você vai pagar com o quê?
Beleza, Herbert, eu entendi que eu tenho que me aprovisionar para a vida futura. Ok, eu tenho que viver aqui sem perder de vista a vida futura. Viver a vida material, mas sem perder de vista a vida futura. Porque eu preciso me aprovisionar de coisas que lá me sirvam. Joia. Agora, que coisas são essas? Seja mais claro, é isso que ele vai dizer aqui agora. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, qual a posição que ocupavas, se era príncipe ou operário. Então, veja lá, cargos. Digamos que eu chegue lá, né? Vamos citar eu aqui, para não citar ninguém como exemplo. Aí eu chego lá e eu digo, olha, eu era palestrante espírita. Chegava a dar 5, 6 palestras por semana. Então, eu chego com esse título lá, né? Aí eles vão, não quero saber se você era A, B, C ou D, não. Em termos de posição, de cargos, de nomeações ou mesmo de riquezas materiais. Os que chegam lá dizendo, olha, na terra eu era rei, eu era rainha. Tem uma mensagem no evangelho de uma rainha, né? Achei que era entre os homens rainha, ela chegou lá como uma indigente, né? Então, não é o que você dizia, né, a sua posição aqui na terra. Mas o que é que vai fazer? Vai valer, na verdade, diz Pascoal, o que ele traz consigo na alma. Não se avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Aí você diz, Beto, mas será que a sua atividade num bem não conte para você? Pode contar, desde que isso, para mim, eu faça segundo uma virtude, uma caridade desinteressada. Porque se eu tiver aqui para aguçar o meu orgulho, minha vaidade, de nada valerá. Está lá na primeira carta aos Coríntios. Paulo não diz isso? Sem o amor, sem a virtude da caridade e da humildade, de nada vale. De nada vale. Então, não é o que eu faço, mas como eu faço. Não é a posição que eu estou. Eu posso ser um mendigo, um pobre, uma pessoa desafortunada e ter qualidades morais elevadíssimas, ter virtudes elevadíssimas. Jesus conta isso. A parábola do mal rico, a parábola do Lázaro. Vocês se recordam? Tinha um homem rico, aí o Lázaro se alimentava das migalhas que caía da casa desse homem rico. Só que vem a morte, chega no mundo espiritual, a posição se inverte. Lázaro vai para o seio de Abraão, que é a expressão que Jesus usa, né, que é o reino dos céus. E o rico, né, fica pedindo, pelo amor de Deus, para que Lázaro derrame pelo menos água na boca dele, porque ele vivia com sede. Ou seja, se inverte as posições. Se inverte as posições. Porque o mendigo, assim, o que era humilhado foi exalçado. E o que humilhava passou a ser humilhado no reino dos céus. Os polos se inverteram. Mas ainda, eu digo, não significa dizer que, por Jesus contar essa parábola, o que não tenha posses ou que esteja numa situação de indigência vai necessariamente chegar no reino dos céus bem. Não, porque eu estou medindo, como disse Pascoal, soma de virtudes. Então não se pergunta se foi rico ou operário, porque o operário pode chegar lá numa situação totalmente desgraçada do ponto de vista de sua recepção no mundo espiritual. Sofreu aqui, continua sofrendo lá. Por quê? Porque não conquistou virtudes, as virtudes da alma. Herbert, e quais as virtudes da alma por excelência? Eu vou resumir numa frase de Allan Kardec. Ele diz, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade.
Por que ele diz só duas virtudes? Porque elas são o antagonismo do egoísmo e do orgulho. Como é que a gente combate o egoísmo? Nós somos naturalmente egoístas em razão do nosso processo evolutivo. Nós estamos muito mais próximos do início do que do fim. Como nós somos ainda muito egoístas, que é um vício, o egoísmo, como é que a gente combate o egoísmo? Com o outro polo, com a caridade. Então eu preciso da caridade. Todo mundo precisa ser caridoso para combater o egoísmo. É o antídoto. Do outro lado, nós também somos ainda muito orgulhosos, porque a gente se acha, né? O orgulho é aquele que é o melhor, é aquele que o conhecimento dele é melhor do que os outros, ele sempre está certo, não admite confrontação, né? O orgulho, qual é o antídoto para o orgulho? A humildade. A humildade é se reconhecer pequeno diante da grandeza, não do outro, mas da vida. Porque todos nós somos aprendizes e temos todos muito, mas muito a caminhar e a crescer. Agora eu volto nas palavras de Jacó. Nós ainda estamos agarrados nas vestes de Jesus. A semelhança daquela mulher hemorroíça, que toca na veste dele para tentar receber um pouco da sua misericórdia e do seu poder libertador. Todos somos assim ainda aqui na Terra. Então precisamos de muita humildade. Então Kardec diz, basta essas duas. Sejamos mais humildes e mais caridosos. Repartamos o que temos. Tempo, dinheiro, olhar, sorriso, solidariedade. Repartamos. Porque isso sim nos levará a uma boa morada, a um conforto na vida espiritual. Quem não quer conforto na vida espiritual? Eu pergunto. Todos. Quem não quer? Quando você vai ler, por exemplo, o livro Renúncia, certo? O livro Renúncia, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aí você vê o Espírito Alcione. Na Terra, renunciou tudo. Tudo, praticamente. Mas vê como é que ela chegou lá. É de arrepiar as últimas páginas do livro para a grandeza espiritual de Alcione. Quem tiver curiosidade, leia o livro Renúncia. Se tiver mais curiosidade ainda, vá para o último capítulo. Você vai ver o espetáculo de grandeza espiritual, né, de onde esse espírito chega e como ele chega lá na vida espiritual. Então isso é riqueza ou não é riqueza? Mas riqueza que você leva para onde tiver. Na Terra, ela inverte os polos. Ela renunciou tudo aqui, mas a grandeza lá, né? A gente vai ver também, vai ver no livro Paulo e Estevão, a esposa de Públio Lentulus, ela conta, ela diz lá no final, né? Porque ela serviu a Jesus, ela se converteu. Públio Lentulus, não. O senador Públio Lentulus, que é Emmanuel, né? Nós sabemos disso. O senador Públio Lentulus poderia ter livrado Jesus da cruz e se omitiu. Né? Preferiu as convenções humanas. Proferiu Mamon. Mas a esposa dele, que serviu a Jesus, né? Ela conta como ela chegou no mundo espiritual. Ela disse, se eu soubesse que a grandeza aqui, a riqueza aqui era desse tamanho, eu teria feito muito mais quando eu estava lá. O que eu fiz lá não é nada pelo que eu estou recebendo aqui. Entenderam? É riqueza, eu estou falando de riqueza aqui. De poder, de glória, de possibilidades. Ah, Herbert, então você está aqui
mandando a gente fazer uma conta, né? Para agir aqui para comprar um pedaço do céu. Não, né? Não é por aí. Não é por aí. Eu estou falando de conquistas da alma, que coloca você numa posição de sorte diante da vida imortal. E eu ainda digo mais. Quando nós alcançamos a caridade e a humildade verdadeiramente, você já começa a gozar de uma posição de felicidade de agora. De agora. Você não espera nem a vida espiritual, não. Porque é algo que é seu. Né? Porque quando as pessoas conversavam com Chico Xavier, relatam que ao se aproximar dele, algumas começavam a chorar copiosamente. Pela paz, tranquilidade, né? Outros diziam que ele tinha uma mediunidade, inclusive, do cheiro. Chico entrava num ambiente, o ambiente ficava perfumado. Aí você passou maus bocados, né? Mas ele dizia, eu estou bem, eu sempre estou bem, apesar dos percalços, quando ele atinge, né, um nível de compreensão da missão dele. Ele atinge o nível. Porque você, o que é seu, meu irmão e minha irmã, você já começa a construir de agora. De agora. Que são as virtudes da alma. E aí eu vou terminar com Pascoal. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe? Em vão alegará que antes de partir da terra pagou o peso do ouro a sua entrada no mundo espiritual. Não vai valer os bens materiais aqui, nem posições sociais. Responderão a ele: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios, apartamentos, carros, né? Hoje se compra até seguidores em redes sociais, né, para se multiplicar dinheiro. Então, com dinheiro você pode comprar tudo isso na Terra. Aqui, porém, tudo se paga com as qualidades da alma. Então tem um preço, tem uma moeda, né? És rico dessas qualidades? Pergunta Pascoal. Sede bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. Então, tem muita coisa boa a nos aguardar, sim. Muita. Temos muita coisa a nos aguardar. Por outro lado, és pobre das qualidades, das virtudes da alma? Vai para um dos últimos, onde serás tratados de acordo com os teus haveres. Pascoal, Genebra, 1860. Allan Kardec traz para nos esclarecer. Né? Aqui é uma mensagem que nos faz pensar fora da caixinha. A proposta é pensar como é que você... Tá? Aí você pode... eu costumo até dizer, nós nos dobramos, né, aqui para cuidar dos nossos familiares. Maravilha. Mas às vezes você vai para o mundo espiritual, né, e quer interceder em favor dos seus familiares que ficaram aqui, netos, né, filhos, netos. Como não se preocupou das qualidades da alma, lá você fica sem possibilidade de ajudar. A gente tem no livro Nosso Lar uma senhora que vai conversar com o ministro Clarencio, né, pedindo para interceder em favor dos filhos e dos netos. Aí Clarencio, olha, você não está aqui há não sei quanto tempo em Nosso Lar e já foi lhe dada a oportunidade de trabalhar em todos os ministérios de Nosso Lar e você não se adaptou a nenhum. Na Terra você já foi resgatada, digamos assim, como aconteceu com o André Luiz, que era médico, né?
Nós sabemos a história do livro Nosso Lar e o livro, né, virou filme e agora vai sair a segunda edição, né? O livro Os Mensageiros, com o Nosso Lar 2. Está próximo, aí as gravações estão se encerrando. Né? Então, a gente vê essa mulher pedindo para interceder, mas você não construiu dentro de você. Cadê suas virtudes para poder ajudar? Quem é que não quer poder no mundo espiritual auxiliar os seus que ficam aqui na Terra? Para você precisa de recursos. Né? E os recursos se fazem com o auxílio. Tá aí mais uma vez o Pix, né? Do Leão. Com o auxílio. Agora a gente vai falar sobre a relação, porque tem uma outra questão que é colocada. Ah, mas eu trabalhei e construí o meu patrimônio. Se é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não foi às custas do meu trabalho, do meu suor, né? Às vezes a gente tem essa compreensão. E aí, a gente vai ler uma mensagem do Espírito Protetor, ele se intitula assim, psicografado em 1861. Kardec também traz nesse capítulo, em Bruxelas, onde ele vai mostrar a relação, como é que nós temos que ter a relação com os bens materiais, né? Mais propriamente. Ele vai dizer, sem dúvida alguma, se há riquezas foram legítimas, e há riquezas legítimas, são estas últimas quando honestamente conseguidas. Porquanto uma propriedade só é legítima quando na sua aquisição não resulta dano para ninguém. Então ele já começa a dizer, a gente que cresce aqui no mundo material, né? Aí a gente sabe disso. Às custas da corrupção, às custas do engano, né? Ilicitamente, né? Com posturas indevidas, né? Para a gente resumir, injustamente, puxando o tapete de outros roubando, outros, e por aí vai, a gente sabe. Essas conquistas não são legítimas, não são justas. Então, esse que faz isso já quebrou, digamos assim, o processo de engrandecimento. Vai ter que expiar a falta cometida. Né? E aí ele diz, complementando, contas serão pedidas até mesmo de último ceitil mal ganho. Isto é, com prejuízo a outrem. Então, aqui na Terra, você pode dizer, eu conheço muita gente que prospera a custas de ir puxando o tapete, ou roubando, ou corrompendo, etc. Beleza. Ele vai se ver com a lei divina de ação e reação, causa e efeito, plantou, vai colher. Se não for nessa, meu irmão, vai ser na outra. Feliz dos que já começaram a espiar agora. Tá bom? Isso é um ponto. Mas há os que ganham honestamente, trabalhando. Né? Quantos não se desdobram, trabalham quase que de domingo a domingo? Mas aí vem a pergunta: poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que prestar contas? Mesmo ganhando licitamente, justamente, honradamente, eu posso fazer o que eu quiser? A resposta é, vai o Espírito Protetor dizer, obviamente que não. Você não pode fazer, mesmo que você tenha ganho honrosamente, você não vai poder fazer com o que você quiser, não. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível que haja Deus tido em vista recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Mas quem permite é quem? Deus. Então Deus pode, num mecanismo, oportunizar a esse
espírito, pelo trabalho, adquirir na existência atual, pela coragem dele, ter como recompensa os ganhos. Mas é possível, meus irmãos, ter quem trabalhe e não consiga alçar tantos voos, tanta riqueza, porque tudo está na providência divina. Deus tem uma mensagem aqui nesse livro, nesse capítulo, Kardec vai trazer que Deus movimenta as riquezas. Vez ou outra, a gente vê pessoas que estavam na lista Forbes dos homens mais ricos do mundo, com uma hora para outra cai. Outros que estão lá embaixo e passam para cima. Essas riquezas vão sendo movimentadas. A nossa vida mesmo. Às vezes nós estamos na nossa família, no nosso núcleo familiar, bem financeiramente. Outras vezes não está tão legal. É assim. Essas questões materiais vão indo e vindo a todo instante. E tudo está na permissão de Deus. E ele permite que isso faça. Os mais previdentes, inteligentes, conseguem aquinhoar mais riquezas. Deus, ele está dizendo aqui, Deus permite que isso tudo aconteça. Para outros podem trabalhar, às vezes as portas se fecham. Não tem como, parece que trava. Por quê? Porque a pessoa está num processo de prova de dificuldade financeira. A existência é de dificuldade financeira. Todinha, você faz o que faz, mas tem. Tá dentro do script, né? Kardec vai trazer a mensagem, né, da prova, né, e da miséria e da riqueza, as provas. Para uns é prova, para outros é expiação, ele vai trabalhar essa temática. Mas o que eu quero dizer aqui é isso aqui, que é o núcleo dessa mensagem agora. Se, porém, ele pode aquinhoar, ter patrimônio, mas se, porém, ele somente utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, ou seja, eu emprego de acordo com o que eu quero e bem entendo o que devo fazer. Eu não estou pouco me lixando, digamos aí, para pessoas que precisam, para crianças em situação de vulnerabilidade, para os adultos enfermos ou para os idosos. Eu não estou nem aí para essa comunidade. Para os que não têm onde dormir, para os estrangeiros, nós estamos recebendo, né? Sabemos disso aqui, o Brasil é foco de recebimento de imigrantes dos países latino-americanos que passam por crises em suas economias. Chega, eu não quero saber, isso para mim, eu estou cuidando aqui dos meus, do meu interesse. Embora eu só cuido dos meus. Idosos, eu só quero saber do meu pai e de minha mãe quando for. De outros, eu não me preocupo. Ou seja, quando eu começo a raciocinar só sobre o ponto de perspectiva mais egoísta e mais individualista, o que é que vai dizer o Espírito? Se tais haveres se tornaram causa de sua falência, porque às vezes a gente ganha e erra na administração do que tem, isso acontece com frequência, vai dizer o Espírito, melhor fora não os ter possuído. Era bom que você não tivesse pego nessa oportunidade, nesses bens materiais, nessa riqueza, nessas oportunidades, nesse recurso. Né? Era melhor não ter pego. Visto que perde de um lado que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Ou seja, mesmo que dignamente eu trabalhe, ganhe um recurso, mas não empregue de acordo com o bem coletivo, ou seja, eu só penso em mim, né? Era melhor não ter possuído. Porque eu ganho por um lado e anulo por o outro pela falta da fraternidade, da solidariedade. Quando deixar a terra, termina o Espírito dizendo, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. É isso que Jesus termina dizendo na parábola do mal rico. Ele diz exatamente isso. Não, você já foi rico na terra, você já teve a sua recompensa. Agora aqui no mundo espiritual, infelizmente, você não vai ter espaço. Né? Não vai ter espaço. E aí, meus irmãos, eu quero já aqui encaminhar para as nossas considerações finais, trazendo uma mensagem de
Eurípides Barçanufo, no livro Espírito de Verdade, um livro belíssimo, né? Psicografia de vários espíritos, Chico Xavier, em plena nova era, essa mensagem, que vai resumir o que nós conversamos até agora. Há criaturas que deixam na Terra como único rastro de vida robusta o mausoléu esquecido num canto ermo do cemitério. Olha aí. Há pessoas que saem da Terra e a única contribuição que dá é o corpo esquecido num canto ermo de um cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em bases de fraternidade, de cooperação. Nenhum ato que lhes recorde atitudes com os padrões da fé. Nenhum exemplo edificante nos círculos da existência. Nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade. Nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobre o nome o orvalho da gratidão. Ou seja, é uma pessoa que viveu, né, pensando exclusivamente em si e não repartiu absolutamente nada com ninguém, ao ponto de ninguém nem poder ter dito a essa pessoa obrigado por isso ou por aquilo. Há criaturas, vai dizer Eurípides Barçanufo, nessa situação, né? Come, dorme, procria e só se preocupa em si mesmo. Usaram os empréstimos do Pai magnânimo exclusivamente para si mesmo, esquecendo de estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma. A verdadeira alegria não vive isolada em uma só alma, pois somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Ou seja, a felicidade real, por isso que eu volto aqui a dizer, que quem já começa a construir patrimônio espiritual de agora, já começa a gozar da felicidade. Já começa a gozar da felicidade. Porque ela é a felicidade, ela encontra-se, como diz Eurípides Barçanufo, ela viceja na reciprocidade de vibrações entre vários. Se for um só, você se isola. Né? Tanto que tem uma mensagem, né? Agora não me ocorre o nome do espírito, né? O médico dos pobres, né? Bezerra de Menezes, que ele diz: quem é solitário não vive solitário. Porque ser solidário é vicejar o amor entre os seres e é encontrar a felicidade. O que se isola, esse é um individualista. Esse vive solitário, sozinho. E aí aqui eu termino as minhas considerações. O espírito deve ser reconhecido por suas obras. Jesus diz: a cada um segundo o que distribui, o que constrói e o que edifica. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais que pó. Então, aqui eu termino as minhas considerações. Né? Não sei se hoje Jacó vai colocar música aqui para a gente. Nós vamos ter a música do Roberto Nunes logo depois, né? Já foi anunciado aí o violão sempre maravilhoso do Roberto Nunes.
E ele, como sempre, nos acompanhando, né? Ele está te assistindo, está nos assistindo. Sempre uma Maravilha. alma extremamente generosa, mora lá em Niterói, mas já teve a oportunidade de passar uns tempos aqui conosco, lá no Leano, faltava um encontro, uma pessoa que eu acho que todo mundo deveria conhecer de perto, Roberto Nunes. Você que está aí, Robertão, receba o nosso abraço, viu? É isso, Herbert, muito bom mesmo. É como a gente conversou lá no início, né? Vamos ter que nos segurar nas pernas de Jesus ou nas bordas de suas vestes para poder extrair dele o melhor e continuar na pisada. Companheiros, companheiras, amigos, amigas, irmãos, irmãs, aqui estamos concluindo mais uma Domingueira do Leão. E aí nós vamos aproveitar agora aqui no encerramento para você que tem aí a sua água, para a gente fazer uma magnetização na água, e nessa magnetização a gente ter aí uma água bem potencializada para as nossas próprias necessidades, inclusive aquelas que a gente nem sabe que está precisando, mas quem de nós não está sempre precisando de alguma coisa, né? Antes disso, eu gostaria só de lembrar que amanhã, como todas as segundas-feiras, teremos mais um Estudando Magnetismo. E a semana passada a gente começou a estudar uma mensagem chamada Médiuns Curadores, e amanhã, no caso, nós vamos concluir esse estudo. Então, o estudo ficou dividido em duas partes, é muito rico. Se você não assistiu, quiser, é só entrar lá no YouTube, canal Jacomelo, põe lá o nome Médiuns Curadores que aparece, assista, porque é um tema muito interessante. Amanhã a gente continua e conclui esse assunto. E quero lembrar que ontem também nós tivemos um super live, um super workshop sobre depressão, foi das 5 às 7 da tarde de ontem, sábado, e que ainda está disponível também no YouTube, no mesmo canal. Então, se você não assistiu, vá lá, assista, porque tem muita coisa, inclusive junto com esta live do workshop, você ainda tem mais 5 vídeos meus que não estavam disponibilizados, 2 sobre depressão e 3 sobre curas no magnetismo. E ontem, no final, a gente anunciou que vamos ter um seminário sobre a cura da depressão, do pânico e da ansiedade, e vamos ter a participação de Lucila como psicanalista, vamos ter a participação de uma médica que reside em Portugal, na cidade do Porto, a Lígia Pinto, ela vai falar como médica. Então, nós vamos ter várias abordagens diferentes sobre a depressão, mas, óbvio, o foco principal é com o magnetismo. Essa inscrição ela já foi aberta ontem e ela está até quarta-feira agora, ela está com uma promoção de 50% de desconto. A partir da quarta aí já não sabemos como vai ficar. E também, inclusive, é preciso que ou seja, até a quarta-feira ainda tenha vagas para as pessoas se inscreverem, ok? É isso. Então, live amanhã de noite, 7h30. Se você quer ver os eventos, dá uma olhada lá, entra lá no meu canal jacomelo.com, que está tudo isso lá disponível para você. E vamos em frente. Senhor Deus, aqui estamos concluindo mais um estudo do domingo, estudando o Teu Evangelho, procurando compreender aquilo que às vezes até a gente sabe, que o que nos pertence de fato são os dons do Espírito, os dons da alma. Mas, Senhor, precisamos estar sempre estudando isso para que a gente não perca de vista, porque o sentido da matéria é tão forte que, em alguns momentos, a gente chega a tripudiar um pouco das funções psíquicas mais profundas. Por isso, Senhor, agradecemos muito termos sido convidados para estas reflexões nesta tarde e pedimos que os nossos anjos guardiões encontrem em nós eco, fazendo com que tudo isso reverbere em nossas almas, elevando-nos o moral, elevando-nos os bons princípios no bem. E neste momento, rogamos aos amigos espirituais que nos acompanham, a alguns magnetizadores que estão também nesta sintonia conosco nesta hora, que os nossos fluidos humanos misturados com os fluidos espirituais potencializem magnetizando nossas águas para, através dela, alcançarmos os benefícios que esperamos. Deus, Senhor, que a Tua bondade se derrame mais uma vez e de forma bem intensa sobre todos nós,
mas que guardemos o respeito e a gratidão por tudo isto, louvando-te e prestando à vida o preito que nós devemos por tudo de bom que sempre recebemos. Que as tuas bênçãos nos envolvam e que a tua paz se albergue em nossos corações. Que assim seja. Herbert, meu amigo, muito obrigado por sua presença. Você que esteve conosco até agora, muita gratidão. Nós vamos agora colocar a mensagenzinha de encerramento e logo coladinho vem o violão muito apreciado, querido e por mim, muito esperado sempre, do nosso querido Roberto Nunes. Um bom domingo, um bom final de semana, ou bom domingo, né? Bom final de semana, mas uma ótima semana que vem vindo aí para a gente. Herbert, tudo de bom, Amém. meu irmão. Obrigado, Felicidades. Jacó, mais uma vez.